O segundo ponto que eu quero falar a respeito disso, do Espírito Santo, nós precisamos aprender a ouvir a voz dele. Mas nós, muitas vezes, resistimos à voz do Espírito. É isso mesmo. Nós podemos resistir à voz do Espírito. E esse é o segundo ponto que eu quero dizer para você. Então, não resista à voz do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele nos dá liberdade para nós fazermos escolhas em nossas vidas. O Espírito Santo não irá forçar você a realizar algo que você não queira fazer. Então, quando o Espírito tocou no meu coração, quando o Espírito toca no seu coração, ele vai te incomodar porque ele quer direcionar você a fazer aquilo que vai agradar o Pai, o Filho, que vai também edificar o corpo e a você também. Entretanto, você pode sim resistir ao Espírito. Existem alguns que defendem a ideia de que a gente não pode resistir ao Espírito, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra que o Espírito é cavaleiro. Ele trabalha para te convencer a realizar algo, mas não força você a realizar algo. O povo de Israel, ele não ouviu a voz de Deus. Eles foram resistentes à voz do Senhor, seu Deus. Quando Estevão, o primeiro mártir da história da igreja cristã, está diante o sinédrio, está lá diante o sumo sacerdote e daqueles que lá pertenciam, faziam parte, ele começa a falar para eles. Ele diz algo a respeito disso para aqueles homens. E ele está falando para aqueles homens do seu tempo a respeito dessa questão. E eu vou ler o que ele diz para aquele povo em Atos, capítulo 7, versículo 51. Veja só, logo depois Estevão vai ser apedrejado, mas ele está ali apresentando, vamos dizer assim, a sua defesa diante daquele sinédrio. Ele fala estas palavras: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Nós já passamos Pentecostes, aqueles homens ainda continuavam resistindo ao Espírito Santo. Ele está dizendo, vocês são iguais aos antepassados, aqueles lá no passado resistiram e vocês hoje estão fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo para eles, então, veja, eles podem resistir ao Espírito Santo, o homem pode resistir ao Espírito Santo. Embora Deus seja soberano, Ele não age sem interagir conosco. Ele não nos violenta em nossa liberdade. Deus não manipula você dessa forma. Ele está no controle da história. Mas, ao mesmo tempo, Ele permite você se mover na história com liberdade. Uma relação com Ele de amor. O Espírito Santo deseja interagir com você, ajudando a discernir os caminhos da vida. Todos nós, lembra que Paulo escreveu que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, o Espírito testifica, testemunha o projeto, os planos de Deus e testemunha a nós que somos filhos de Deus. A voz do Espírito Santo jamais contrariará as Escrituras e jamais te violentará. O Espírito não nos força a nada. Tudo que Ele faz é interagindo. É num diálogo, onde Ele te chama, você se doa, e aí Ele vai te levando a realizar aquilo. A partir do momento que você vai ouvindo, você vai caminhando com Ele. Ele vai sempre esperar a sua rendição. Você precisa se deixar ser liderado por Ele. O Espírito Santo nunca vai tomar o controle do seu ser sem que você permita que Ele o faça, sem que você se entregue nesse sentido a Ele. Creia nisso. Ele não te forçará, por exemplo, a falar em línguas estranhas se você não desejar. Você só irá experimentar este dom, ou qualquer outro dom espiritual,
se você buscar, se você mostrar desejo de viver esta experiência com Ele. O autor de Hebreus, ele escreve as seguintes palavras de advertência aos irmãos judeus de seus dias. Ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 12. Assim como diz o Espírito Santo, veja, assim como diz o Espírito Santo. Ele está dizendo que não é ele que está dizendo, assim diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Ele está escrevendo então para esses irmãos judeus, e ele está dizendo para eles, olha, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Por quê? Porque nós podemos resistir à voz do Espírito. Você pode se endurecer, como aquilo que eu contei para vocês. O Espírito estava dizendo para mim entregar aquela oferta, eu poderia dizer, não, eu vou entregar só o valor que eu quero, mas aquela seria um ato onde eu estaria resistindo àquilo que o Espírito estava pedindo de mim. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito, para que nós não cometamos o mesmo erro que os israelitas fizeram lá no deserto. Eles não deram ouvido à voz do Espírito, foram duros de coração. Nós precisamos estar sensíveis, e é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele afirma então que o Espírito Santo estava dizendo aos seus contemporâneos que eles não deveriam endurecer seus corações, como fizeram antepassados. Este é mais um texto bíblico que nos mostra claramente que nós podemos resistir à voz do Espírito de Deus. Nós vemos 2 textos, há mais textos, mas eu acho que é o suficiente para você perceber que nós podemos sim resistir à voz do Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo. Portanto, eu digo a você, não resista à liderança do Espírito Santo. Ele quer ensinar você todas as coisas que Jesus ensinou. Ele quer te conduzir a viver todos os projetos, sonhos e planos que Jesus tem para você. Ele quer, através da sua fala, da sua direção, também transformar o seu ser, te libertar de tudo aquilo que ainda te prende, te aprisiona. Ele está aqui hoje. Ele habita em você, Ele fala com você, e eu creio que Ele está falando agora com você. O Espírito Santo é real, é uma pessoa real que está em você, é a terceira pessoa da Trindade que habita em você e que quer te guiar à verdade, que quer levar você a viver os planos e projetos de Cristo. Ele quer te ajudar a fazer boas escolhas, a escolher bem o seu marido, por exemplo, se você ainda não casou. Ou você, o jovem que não é casado, escolher bem sua esposa, a escolher bem o seu trabalho. Agora, não significa que o Espírito Santo vai dizer lá para o João, não estou referindo aqui ao João, aqui, nossa, só de exemplo, vai dizer para o João, João, você tem que casar com a Maria. Não, não é isso. Não é assim que funciona. Mas ele vai dar ao João sabedoria suficiente para ele perceber aquela pessoa que Deus tem para ele. Aquela pessoa que tem temor, aquela pessoa que vive na palavra. Ele vai ajudando a discernir quem é a pessoa certa. E às vezes até pode colocar no meio do caminho para ajudar a pessoa um pouquinho mais. Mas lembra que eu disse, ele não violenta você. Ele não vai te obrigar a você dar passos que você não queira. Muitos de nossos sofrimentos são, na verdade, consequências da falta de ouvir o Espírito Santo de Deus. De vivermos escolhas baseadas pelos nossos próprios desejos, paixões, nossas vontades. E aí perdemos, muitas vezes, bênçãos de Deus, porque nós não estamos atentos a essa voz que está falando conosco a todo tempo. Ele vai te guiar, Ele vai te ajudar. Esteja atento. É triste sofrer, porque estamos fora do projeto e do plano de Deus. Nós podemos sofrer, e devemos sofrer pelo nome de Jesus,
Nós devemos sofrer pelo nosso bom testemunho. Nós devemos sofrer, diz a palavra, nós vamos sofrer perseguições por causa disso. Mas não por estarmos vivendo atrás das nossas paixões e desejos pessoais e não ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Então eu quero apresentar a vocês caminhos que vão ajudá-los a se tornarem mais sensíveis à voz do Espírito Santo.